Olá, eu sou André Gaspari e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje o tema é diversidade. Nós vamos falar sobre identidades fluidas. E para isso eu recebo aqui o professor Paulo Garcia. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, André, tudo bem? Prazer te receber aqui para falar sobre um tema tão importante, né? Como diversidade, como sim. identidades fluidas. Mas antes de a gente começar, eu queria saber o que te motivou a pesquisar sobre esse tema. Primeiro, eu agradeço o convite por estar aqui, né? Nesse espaço, creio que já assim consolidado, né? Com pessoas convidadas. Acho bem interessante que haja esse campo de, né, atuação e trazendo assuntos, temas, né, tão importantes, né, para o nosso momento atual. Na verdade, André, eu inicio esses estudos no doutorado, né? E já faz um tempinho. e com um autor, né, mais contemporâneo, chamado João Gilberto Noll, né? E onde eu vou trazê-lo, né, quer dizer, trazer este autor com algumas obras dele, tratando de relações de amizades, né? Sobre até o ponto de vista Foucaultiano da amizade como forma de vida. E a partir daí é que eu venho desenvolvendo leituras, né, a respeito de identidades de gêneros e de sexualidades na literatura, né? E aí já outras demais obras brasileiras e baianas, inclusive, já faz parte, né? Outras obras que fizeram parte dessas leituras, né? E está dando aí sequência, né? Muitos autores, inclusive baianos, estão surgindo, né? Com publicações de obras, seja de poesia ou de narrativas de ficção, e que são bem interessantes, né? Quer dizer, trazendo questões, né, mais atuais do ponto de vista dessas identidades, né? Por que trazer, né, esses autores? Porque eu acho que eles são estritamente importantes, né, para dialogar com a nossa cultura, né? Com a nossa cultura ocidental, e uma cultura ainda muito pegada a um logocentrismo ou uma linguagem que está muito presa, né, aos dogmas, né, sociais e culturais, sob o foco do judaísmo cristão ou de outras religiosidades que marcam, né, aí a forma de entender o sujeito, né, por uma visão também, não só a religiosidade, mas, né, todo um sistema político, social, marcado por relações binárias, né, masculino, feminino, por exemplo. É interessante essa questão da nomenclatura, né? Muita gente não sabe o que é relação binária. Como é que a gente pode explicar, Paulo, para essas pessoas? Bom, essas relações, elas não podem nunca a gente deixar de perceber que são essas linguagens, né? Que elas questionam. Eu estou aqui um mapinha para eu não me perder na fala, mas que essas linguagens, né, que elas, quando questionam essa naturalização, né, do corpo, né, ou dos seus desejos também, dos seus comportamentos, e que essas normas referentes ao gênero e sexualidades, elas vêm com uma atuação, né, em relação ao sujeito masculino e o feminino. Né? Então, as relações elas devem ser fincadas nessa bipolaridade, né, desse poder em que o sujeito ele deve fazer jus ao seu corpo de nascença e a ele, né, a ter todos os procedimentos, normas, direitos que cabem ao homem, né? Então, o homem provedor da casa,
o homem que deve ser respeitado, né? E contra essa toda norma ou identificação, né? Isso é considerada como uma abjeção, quer dizer, são sujeitos que não seguem, são sujeitos considerados sujeitos abjetos, né? Então, nesse sentido, esticando um pouco mais aí, né, o papo, a literatura, ela exerce um papel muito, muito fundamental para pensar, né, essas linguagens. Você chegou a analisar obras literárias no decorrer das suas pesquisas? Sim, sim. São obras que eu posso citá-las depois, né? Mas elas apontam para esse conservadorismo, né, do sistema heteropatriarcal, né? E cisnormativo, né? As narrativas de vida que buscam práticas de liberdade. De onde é que vem esse cis, Paulo? A gente fala tanto, né, de heteronormatividade cis, não é isso? Sim. Então esse cis... A cisnormatividade vem em relação à norma do sistema cultural, né, que vai reger um grau científico, por exemplo, a ciência, né, que vai como é que eu posso dizer, se elevar a uma posição, né, da identificação do seu corpo de nascença. Sim. Né? Então você tem o sujeito, quando a criança, melhor dizer, quando nasce, ela nasce com o órgão reprodutor masculino ou feminino. Né? Quando você, no seu período de desenvolvimento do seu corpo, né, ou da sua própria subjetividade, você não mais você se vê, né, nessa formação, né, biológica, naturalizada, né, você vai aos poucos dando sinais a isso. Então, todo acompanhamento, principalmente familiar, né, ou psicológico também, e verificar que comportamentos essa criança ou esse adolescente terá pela frente em relação à aceitabilidade ou não, né, do seu corpo, né, e da sua própria inteligibilidade, né? Então, em relação ao seu gênero. Então, quando essa aceitabilidade ela é negada, então essa pessoa ela precisa ter um acompanhamento para essa transição do seu gênero. Aí a gente tem as identidades fluídas, né? Então, quando essas pessoas elas rompem, né, com o seu corpo de nascença, né, com a sua própria, o seu comportamento, os seus desejos, né, então elas vão entrar por essa fase de uma transgenitalização. Né? Então, a cisnormatividade são os homens heterossexuais, cis, né? Ou os homens gays cis também, né? As mulheres lésbicas cis, enfim. São todas as noções, né, que vão dizer respeito, né, a essa produção dessa subjetividade, né, que vai destituir dessas técnicas normativas, né, desse poder que vai elevar a condição sua, né, mais dada por uma naturalidade, uma naturalização do corpo. Sim. Né? Então, quando você se aceita, você é caracterizado como cis. Se você se vê como uma pessoa de gênero masculino, você é homem cis. Se você se vê como uma pessoa de gênero feminino, você é uma mulher cis, sendo mulher. Sim, você tem a liberdade de estar confortável, né, com o seu gênero de nascença. Quando você se sente desconfortável, você então nega e busca esse, né, processo. Eu chamo de processo porque não é algo de uma noite para o dia, você vai dando sinais para isso. Sim. Não é? Um exemplo de várias histórias de mães que acompanham, né, seus filhos, por exemplo, meninos que não se interessam por jogar bola, né, por brinquedos, né, que são muito
peculiares, né, com os masculinos, de carro, de futebol. E são pessoas que vivem, né, num outro plano, numa outra realidade social e começam a despertar, né, ali o interesse por determinados jogos, brinquedos que não são designados para meninos, né? Então isso pode ser um sinal e que deve ser acompanhado e respeitado, né? Para poder, dentro dessa fase, ver qual realmente a identidade que ele se encaixa, né? É uma questão mais psicológica aí, né? É de um acompanhamento do comportamento, né? Dos seus desejos, dos seus sentimentos, né? Dos seus afetos, né? De tudo que vai aflorando, né? Nessa perceptível forma de ele se revelar, né? Então aí pensar, né, nesse cisnormativo, nesse heteropatriarcal, né, pensar como que essas narrativas de vida elas emergem, né, e buscam essa prática de liberdade, né? Então a literatura ela dá, né, um ensejo, ela sinaliza, né, para várias dessas questões. E aí, se a gente pensar, por exemplo, na nossa literatura, né, do bom crioulo, naturalista bom crioulo, né, do Adolfo Caminha, ou se nós pensarmos também no primeiro conto homerótico do Brasil, que é o Menino do Gouveia, de Capadócio Maluco, que foi lançado em fevereiro de 1914, né? Que são textos que existem rupturas dadas ao que identifica como corpos abjetos, sujeitos malditos, né? Sujeito fora de lugar, né? Então, distanciando de uma linguagem fundamentalista, né, ou fisiológica, que tomava conta de posicionar o amor, né, que não ousava dizer o nome, né? Então chegamos ao século XX, né, ou meados dele, ao atual, em que a dissidência, né, sexual e de gênero vai tomando conta das artes, da cultura, do comportamento, do desejo, das subjetividades, né? Então, uma crítica estadunidense, que é considerada expoente dos estudos de gênero e de sexualidades, né, ela muito influenciada, né, ou seja, daqueles predecessores que a gente faz, né, nos reverenciar dos seus discursos, das suas obras, né? Então, por isso que eu estou colocando o termo aí muito influenciada, no sentido de que ela bebe muito da fonte, não só do Michel Foucault, mas como da teoria linguística, né? Então ela vai para o Austin, né, e Derrida, né, para trazer à tona aquilo que ela vai falar de performatividade, né? E aí, por quê? Porque os gêneros, eles são inteligíveis, né? Segundo ela, são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo, né? Então, o que Butler ela afirma, né, com essas noções de coerência e continuidade, são efeitos de normas socialmente instituídas, né, e mantidas, enfatizando que gênero não decorre natural e incontestavelmente de nosso aparato genital, mas sim de regra histórica ou regras históricas e discursivamente discursivas, né, e produzidas, que instituem, então, como o corpo sexuado deve ser generificado com base em uma heterossexualidade compulsória. Então, dessa forma, então, a validade de nossa identidade depende dessas normas sociais. É aquilo que a gente estava comentando quando você falou de cisnormatividade, né? De como que essas práticas, essas técnicas, elas vão ser sempre perfiladas dentro dessa condição da naturalidade, né? E essa linguagem que vai acompanhar isso sempre. Sim. Né? E
daí, né, muitas obras, né, você falando da literatura, então eu trouxe aqui um outro também, autor, a gente pode citar aqui, por exemplo, o João do Rio, que é um escritor brasileiro, negro, né, homossexual, né, e que desenvolveu sua literatura com muita persistência do ato de resistir, né, a todos esses entraves sociais e culturais que o acompanham no início já do século, né? E tem uma obra dele que é A Alma Encantadora das Ruas, que são crônicas, né? E muitas delas são muito interessantes porque já traz, né, um modo de trazer esse sujeito que transita pela cidade, que transita pelas ruas. E é interessante ver como o espaço do exterior, o espaço das ruas, a cidade, ela é o espaço da prática da liberdade, né? E aí ele diz, o importante, o grave, é ser a rua a causa fundamental da diversidade dos tipos urbanos. É uma revolução no ensino da geografia. A causa primeira e decisiva da diversidade das raças, diz ele, é a estrada, o caminho que os homens seguirem. Então foi a estrada que criou a raça e o tipo social, né? Os grandes caminhos do globo foram, de qualquer forma, os alambiques poderosos que transformaram os povos. A rua é a civilização da estrada, né? Então você vê aí que a cidade ela vai plasmar, né, a moral dos habitantes, né, mas que também vai trazer, né, essa abertura, né, essa possibilidade. Essa abertura ou essa perturbação também com, né, as ordens, né, que são filtradas ou que são determinadas, né? E João do Rio, por sua vez, ele vai habilitar essa possibilidade de outras formas de vida, né? Então, é um escritor que a gente pode pensar em termos da atualidade como um que cria na sua textualidade uma diversidade com o seu, né, campo de leitura a respeito dessas diferenças. Essa obra foi... Tem muita gente curiosa. A Alma Encantadora das Ruas. Mas esse livro foi organizado por você? Ah, tá. Esse livro, Crítica Cultural e Educação Básica, né, que foi organizado por mim, por Roberto Seidel e Cosme dos Santos, já tem um tempinho, 2011. Foi oriundo de um evento lá do programa de pós-graduação em Crítica Cultural, né? E são vários textos, né, e que eu me incluo, né, quando trato do João Gilberto Noll, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Ele tá à venda, Paulo? Olha aqui. Crítica Cultural e Educação Básica. Eu acho que ainda se encontra aí nas boas casas do ramo, não sei. Tá pegando aí, Anne? Só um pouquinho. Não, desce. Aí, pronto. Maravilha. E eu sei que você também trabalha com a pesquisa sobre queer. Paulo? Como é que a gente pode definir queer, esse conceito queer? Se nós pensarmos nas linguagens, né? Aliás, é o que, né? Do LGBTQ. E é a mais. Mas é o que é queer. Quando você está posicionando, né, essa sopa de letrinhas, ela vem como para permitir que essas identidades, né, elas sejam visíveis, né? Não só visíveis, mas como requisito político, né? E que dentro dessa posição, né, desse sujeito, ele venha nessa demarcação, né, para fora das fronteiras, né, dizer de si. Sim. Né? Sim. Seja lésbica, seja bissexual, gay, queer, trans, né, travesti. Isso é importante queer. se dizer. Porque muita gente se pergunta por que tem tanta letra
A justificativa está justamente aí, né? É uma força política, né? E necessária, acaba sendo necessária. De que possa aí adentrar, né? Não só como uma política de Estado, mas como uma política identitária, né? Como requisito aos seus direitos, né? Direito à vida, sobretudo, né? Direito a reconhecer essas pessoas enquanto sujeitos, né? Que atuam em diversas formas, né? Trabalham, estudam, né? E que merecem estar em todos os lugares e não serem marginalizadas, discriminadas, violentadas, né? Então é um marco político para poder, né? Essas que estarão, né? Ou estão, né? Sempre aí renascendo, vindo à tona, né? Hoje você pode ter milhões de pessoas nascendo que amanhã você não sabe se essas pessoas, né? Elas que orientação, né? Seja de gênero, de sexualidade serão. Então, esperamos que daqui em diante, né, essas políticas sejam políticas cada vez mais de reconhecimento e respeitabilidade, né, e não de marginalização, de objetificação, né? Então, essa linguagem queer, ela visa essa direção avessa, né, buscando, então, desfazer essa base da genealogia, né? E na desconstrução, né? na própria matriz, né? De inteligibilidade de gênero, né? Então é uma experiência de, aí eu vou citar aqui a Butler, né? Essa experiência de uma restrição normativa se tornar desfeita, que pode desfazer uma concepção anterior de quem somos, para inaugurar outra que tenha uma maior visibilidade ou vivibilidade ao termo, né? Vivibilidade como... De viver mesmo, né? Vivibilidade como objetivo. E então, vivibilidade é o que, né, a gente falou um pouco atrás, né? De tornar essas pessoas, né, possíveis, não descartáveis, não abjetas, né? Então, a linguagem queer, pensar essa linguagem queer, ela significa a partir, né? Ou significa que partir, né? Para a constituição histórico-discursiva das normas que geram ou geraram e limitam experiências identitárias, né? Então, é desfazer dessas normas. Né? Então, desfazer não significa, né, que você está falando não somente de uma orientação sexual, né? O queer é como se balançasse o coreto da norma, né? Destituísse esse lugar único, né, de percurso, né? Então, se você, quando ouviu aquela passagem da crônica do João do Rio, você pode ali pensar que aquela linguagem ela pode ser atravessada por discursos em que vai constituir o sujeito na sua diversidade. Sim. Então, as ruas é o espaço da diversidade. A rua é o espaço multicor, em que a possibilidade de existência ela está ali aflorando e sendo aflorada por cada andança, Sim. né? Por cada travessia, né? Então, se as margens, né, elas se constituem em duas, para o Guimarães Rosa existe uma terceira. Sim. Né? Então, a terceira margem, ou o entrelugar do discurso, ou o devir, né? Tudo isso vem como uma forma de nós pensarmos, né, nessa destituição desse binário. É o que o queer também está buscando, né? Dentro dessa conjuntura social e cultural que vai nos pertencer, ou que vai dar para nós como pertencimento. Sim. Né? Nesses dois âmbitos, nessas bipolaridades, né? Nesse binarismo. Então, o queer, se nós pensarmos como uma destituição discursiva das normas, né, que geraram, que limitam essas experiências identitárias, então desfazer essas normas,
né, de inteligibilidade implica um alargamento dos esquemas sociais e culturais pelos quais certos corpos são reconhecidos como humanos. Aí entra a questão dos corpos dissidentes. Sim, entra como se você dar, né, uma visão aí em torno do que você enxerga nas ruas, né, de homens que pintam as unhas de preto, dos homens que estão se constituindo, né, dos seus corpos de várias formas, né? Eles podem ser considerados como sujeitos queer, porque na verdade eles estão se distanciando daquilo que o coloca dentro de um padrão hegemônico para a masculinidade. Sim. Né? Então você tem vários hoje cantores, né, que podem ser considerados dentro do seu a própria atuação, não só na musicalidade, como por exemplo você tem a Linda Quebrada, Sim. você tem Lineker, tem Pablo Vittar, tem Chupi do Bairro. Então o corpo como ato revolucionário, né? Então, para além dessas identidades sexuais, que eles podem ou não ser considerados dentro de um conjunto aí de fatores que possam dizer assim, porque são todos bichos, são todos gays, são todos... Não, né? Então, eis a questão, inclusive, do posicionamento que a gente colocou aqui, da sopa de letrinhas, LGBTQI, AP+, né? Esse A, inclusive, é um A de assexuado. Pois é. Né? Eu tive um aluno que ele revelou que ele era assexuado. Que não tem desejo nem por um gênero, nem por outro, né? O desejo sexual. É um desejo. Isso. Né? Então você estranha, porque na verdade, assim, como assim você é um assexuado? Às vezes você não se coloca no lugar do outro. Que o outro pode ser diferente de você, né? Inclusive tem aí uma novela que eu não assisto, mas que estão tratando de personagem aí, que é uma personagem assexuada. Então, assexuada é aquelas pessoas que não despertam o desejo sexual. Nem por um masculino, nem por um feminino, nem qualquer outra identidade de gênero, né? Então isso vai despertar certo estranhamento, porque está dentro dessa acusação da norma. Quer dizer assim, a gente, né, tem que ter alguma coisa aí aflorada, um desejo, né? E traz nisso aí uma certa liberdade, porque na verdade você não quer, você não sente, você não deseja, você quer apenas amar, mas não ter qualquer tipo de vínculo do corpo sob o ponto de vista da sexualização. Sim. Né? Então essas imagens, né, aí elas acusam essa normatização do sistema operante, né, e que traz toda essa estrutura da linguagem que performatiza você, a mim, né, a todas as pessoas aqui que nos assistem, e que traz essa estranheza do corpo, né, que não está desligada da ação do pensar, assim, de gestos de comportamento, do desejo do ser outro, né? E aí, a gente está falando do A, do assexuado, mas a gente pode falar das outras demais sopas de letrinhas, porque quando você pensa, por exemplo, de um que como que trouxe para a gente, né, essa performance de si, do seu corpo, da sua própria forma de aparecer com a sua musicalidade, para nós, assim, que trouxe um certo grau de estranhamento, principalmente para os homens, né, considerados dentro de um viés machista, né, de uma masculinidade hegemônica, foi o Ney Matogrosso. Sim. Né, com Secos e Molhados. Então você tem ali um dissidente, né? O Ney trouxe ali na sua forma de dançar, na sua vestimenta, né? E era filho de um militar, né? Então você vê aí a desconstrução, né? Um corte, né, desse modo de expressar a si, né, sem os ditames. Né? E ele galgou o seu espaço, né? E essa linguagem que o fez presentificar como sujeito. E num momento complicado do Brasil. Em plena ditadura militar. Pois é. Né?
E o outro também que a gente não pode aqui deixar de não citar, que foi um grupo de teatro que é o Dizzy Croquete, né? Que era assim, vários que estavam instalados em determinado espaço do teatro, de casa, e que eram homens que se vestiam de mulher. Né? E que todos e todes e todas, quando a gente está situando, até já a gente assistindo determinados políticos dessa nova onda de renovação, colocando todos, porque, né, é o neutro, né? Sim. Então, ali você, tanto o Dizzy Croquete, como o Ney, né, em Secos e Molhados, ou o Teatro Oficina, com Zé Celso Martinez Corrêa, ali você tem um desenquadramento do poder, né? Que produz o que é ser do masculino e o que é ser do feminino. Né? Então essa quebra dos conceitos, esse rompimento com esses paradigmas, né? Que é fruto da linguagem, né? Que nos move, que nos aciona, que nos opera. Então, de certa forma, você que é de linguística, então, de certa forma, traz aí embutido todo modo de nos pertencer de uma forma e não de outra. Então, o problema desses paradigmas, né, da identidade passa pela desconstrução da linguagem. Sim. Né? E de todo o processo de subjetivação, claro. Né? Por quê? Porque elas são inerentes. Então, como as artes vêm produzindo, né, esses modos de existência, né, e que são vozes tão presentes e atuantes, né? E aí a gente tem na literatura, com Caio Fernando Abreu, o próprio João Gilberto Noll, que foi o objeto meio de estudo, né? O teatro do Zé Celso Martinez Corrêa, né? Aqui você tem a produção da Ateliê Companhia Voador de teatro. Tem várias aqui, eu estou pescando aqui. Você tem a Glória Groove, as Bahia e Cozinha Mineira, o rap daqui de um baiano, que é de Alagoinhas, que é o Irã, né? Que faz da sua arte essa potência, né, de atuação através da sua musicalidade. Então todas essas composições, todos esses sujeitos que estão ali fazendo da sua arte um operador discursivo e potente, né, para tratar das questões de diversidade ou de dissidência, como queira, de gênero e de sexualidade, né? A performatividade de gênero é um referencial, né? E que isso vai se tornar possível para pensar o outro, a outra, o espaço dessas identidades LGBTQIAP+, né? E emerge como um ato político e estético. Sim. Até mesmo a questão do todos, todas, todes, porque linguisticamente a gente tem todos que abarca, Sim. Tanto feminino quanto masculino. Isso. Muita gente alega isso, que deveria só utilizar o todos. Só que, se a gente parar para pensar, o todes não é uma questão meramente linguística, é uma questão política também, né? É uma ação política através da linguagem. Exatamente. Então, eu acho que todos têm que ser respeitados, todas e todos também, né? Então, a ideia não é restringir, é ampliar esse contexto, né, Paulo? Porque na verdade quando você estiver na sua sala de aula travestis ou transgêneros, você não vai dizer que todos estão ali, né? Ou que algumas alunas que não se encaixam como mulheres cis, podem ser lésbicas, né? E então você tem aí o registro, né, marcado de pluralidades, né, em torno das suas identidades. Você falou sobre sala de aula e me lembrei da questão do nome social. Sim. Vou te fazer uma pergunta, não sei se você vai conseguir responder, né? Mas por que tem tanto professor que tem resistência a nomes sociais? Porque essas pessoas estão ainda na caixinha Não é verdade? da binaridade. O fato de eu estou te vendo, você pode ser um homem trans. Sim. Tá? E você, quando diz eu sou um homem trans e eu quero que você me chame por Marco e não por Márcia, né? Porque eu não sou mais Márcia. Sim. Então eu me encaixo como Marco, eu estou aqui como Marco. E eu reivindico, né, o direito à nova existência, que é a existência que eu não me encaixo, não estou mais ali, nesse corpo, ou nesse comportamento, o meu direito de existir. Então, quando esses, infelizmente,
colegas, né, não aceitam, é porque eles estão dentro de uma postura ainda objetificada. Seja por um fator de religiosidade, né, ou mesmo de um padrão social e cultural, né, e que elas têm que agora, por diante, respeitar, independente se você aceita ou não, né? Porque nós estamos tratando aquilo que a Bata falou de vivicidade. Vivicidade. Né? A gente está Se tratando deixar de viver. vidas, nós estamos tratando Exatamente. de um objeto, É. né? Então, são pessoas que estão requisitando as suas vidas de uma forma que não mais são aquelas de nascença, são aquelas que elas puderam potencializar no percurso da sua vida, né? E quem melhor pode dizer como deve ser chamado não é a identidade, é a pessoa que Sim, carrega aquele sim, nome, sim. né? Inclusive o Paul Preciado fala isso, uma nova identidade, né? No último livro dela, né? Do Urano, esqueci o título do livro agora no momento. E quando ele vai requisitar isso, quer dizer, a certidão que vai trazer o óbito e depois a nova identidade, quer dizer, a Beatriz ficou para o óbito e o Paul para uma nova identidade, é porque ele está requisitando, né, esse poder de eu querer ser assim. Não que o Estado quer me impor ser de outro modo. Né? Então isso passa também por uma política de Estado, né? Então, aquela que vai abrir, permitir que isso aconteça. Seja pela lei, né? Ou por aquilo que o STF já, né, aprovou há tempos, né, um tempinho já, né, em torno da criminalização da homofobia. Sim. E de todas as outras fobias, né? Transfobia, homofobia, lesbofobia, enfim, né? Como uma ação para que isso seja ali acompanhada. Quer dizer, se você me discrimina, você está cometendo um crime e deve ser penalizado por isso. Sim. Né? Então, se esses colegas, esses professores, essas professoras ou professores, quem sabe um dia a gente tem professores trans, inclusive em universidades federais. Né? Nós temos alunos trans. Nós né? temos lá no eu e campus, você. né? Exatamente, da UNEB temos alunos trans. Né? E eu já falei isso, inclusive, na sala. Né? Vamos aqui tratar de um Estado laico, independente se você é de uma religião A ou B ou C, né? De que nós estamos tratando aqui de pessoas e elas são diversas. Sim. Né? Então, vamos nos permitir aceitá-las dentro, né, dessa aceitabilidade de vidas e não de negação delas. E aí, quem faz, abjeta, violenta, seja pela palavra ou pela violência física. Né? E, em pleno século XXI, a gente quer cada vez mais, né, descartar isso. Sim. Né? Você me disse que trouxe um livro também bem didático, seu. Tem isso que aqui falar tem um sobre esse livro. pouquinho de tempo. É um livro que eu escrevi na época, né, lá de uma série do Pós-Crítica, né, do Bem programa de bacana. pós-graduação em Crítica Cultural, e que eu trago aí algumas leituras, Hilda Risso, João Gilberto No, Reinaldo Pós-Crítica, Arenas. Onde você ensina também, né? No pós-crítica, e Isso. orienta. Sim. Então, literatura e representações do Do homoerotismo. homoerotismo, olha só. Pela EduNeb. Ela é Isso. editora da UNEB. Veja aí, Aine, você está pegando. Não sei se se encontra, mas acho que ele já saiu de série. Mas uma aí série. podemos fazer um apelo para Sandra, lá da EduNeb. Sandra, republicar o livro Eu de Paulo. soube que vai aí e muitos outros que já não estão mais Uhum. Não pode encontrar no site da EduNeb. da EduNeb. Né? Como que E também tem- aqui é outro da EduNeb, que foi sim. Homocultura e Linguagens, Homocultura e Linguagens, que foi organizado por por Fábio Camargo, Fábio Camargo e por e mim. Paulo E César que, Garcia. na verdade, são textos, né? São textos de colegas, né? Capítulos que faz parte do grupo
do GT da Ampol, Sim. que dá título ao livro, inclusive, Uma Cultura e Linguagem, né? Então, nós temos um GT da Ampol, que temos aí vários colegas, né? De instituições públicas, né? Federais, estaduais, Sim. né? E também agora da Bealic, né? Que vai ter o evento, né? Que é a Presencial Associação Brasileira de Literatura Comparada. E que nós estamos também com um simpósio, né? Tratando dessas questões todas de dissidências de gênero e de sexualidades, né? Vai acontecer quando, Paulo? De 10 a 14 de julho, De julho aqui, de 2023, em Salvador, aqui em Salvador. na UFBA. E você estará lá. Estou coordenando com um colega da Espanha, né? Que é o Rafael Mérida, né? A Espanha, que é um celeiro, né? De estudos de gênero e sexualidades, né? Na Europa. Enfim, acho que nós temos aí, né, obras, muitas publicações, muitas obras literárias, muitos escritores aí publicando. Então, as leituras, lógico, são preciso. E para quem quer saber mais sobre homoerotismo, buscar esse livro de Paulo. Antes, ver se tem Né do Neb ainda. Né? Pois é. E se não tiver, vamos providenciar uma nova tiragem. Paulo, obrigado, meu Eu só querido. queria terminar Por favor. com um poema. Pedir licença a Maravilha, você. total. E até em homenagem a uma querida colega que nos deixou ano passado, repentinamente. Era uma poeta, uma professora do Instituto de Literatura Comparada, Margarida Lousa, da Universidade do Porto, né? Ana Luísa Amaral. E ela se nomeava como poeta mulher, mulher poeta, né? E eu trago aqui para a gente encerrar, acho que lindamente, com essa poesia, né? Dela, que é um livro, inclusive infantil. Eu poderia ter trazido, ele é cheio de imagens, de recortes, trazendo justamente com essa obra para crianças, né, esse despertar em torno do sujeito da diferença, né? Então, assim são os amores. Pode ser que te digam que és mesmo mais diferente. Não tenhas medo de dizer que se quiseres ser. Pode ser que assim seja, e se assim for, lembra-te, não faz mal. O mundo é grande, o mundo é enormíssimo, aliás, e traz coisas tão lindas, e é belo. No mundo cabe tudo: o beija-flor, a lontra, o elefante, a luz, o menino pequeno e a menina, as cores do sol rompendo de manhã, o sol a despir-se ao fim da tarde, as borboletas, claro. E ao lado, os caracóis, de marcha lenta. Tigres assustadores com pouco pelo, ursos de muito pelo, pinguins de casaquinho e peito branco, pardais, águias, castores e as ostras, naturalmente. Assim, tudo é diferente, e as várias cores. Assim são os amores, assim pode ser tu, assim és tu. Maravilha! Lindo, Bem, né? amigo. Ana Luísa Amaral. Maravilha, e viva a diferença, viva a diversidade. Né? Paulo, parabéns pela sua pesquisa, né? Que é uma pesquisa que também é uma militância. A gente precisa ter essa militância, todos nós. E eu espero que você volte outras vezes aqui. Com prazer. Tá bom? Para Muito conversar prazer. mais. E foi ótimo. Obrigado pela presença aqui hoje, pelo convite. E sucesso aí nesse canal, né? Com várias pessoas aí sendo convidadas, tá? E que a gente possa ter anos assim, né? Potentes, revigadores, com muita luz. Isso aí. Muito obrigado, meu amigo. E semana que vem a gente tem mais uma mente brilhante aqui no podcast. Até lá.